Olá, amigo! Tudo na bênção? Chegou nossa hora, hein? Blumenau na Graça, chegando aqui na nossa TV e também, é claro, também nas plataformas digitais, lá no YouTube, no meu canal. Bem-vindo todos vocês, viu? Quero lhe trazer hoje uma mensagem que foi anunciada aqui em nossa igreja, pregada em nossa igreja, cujo tema foi Enjoados do Maná. O maná não é novo para nós, todo aquele que tem um certo entendimento bíblico já ouviu falar sobre o pão que caiu do céu quando o povo passava pelo deserto, aquela providência dos céus sobre a vida do povo que caminhava pelo deserto. Então foi uma resposta de Deus para um momento difícil. E a mensagem virá em torno deste assunto, tá bom? O nosso endereço aparece na sua tela, anote, pegue nota, nos visite, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Seja de visita, né? Ou seja, você que mudou para a cidade, ou nunca ainda nos visitou e aqui mora, pois é, já está passando a hora de nos fazer uma visita, viu? É na altura da Fonte Luminosa, o terminal chamado Fonte Luminosa. Não tem como errar, tá bom? E quero lembrá-los também que todas as mensagens pregadas aqui estão disponíveis no meu canal de YouTube. É uma forma singela, generosa e carinhosa de você rever ou então enviar para alguém quando edificar, abençoar, falar contigo, certamente falará com mais pessoas. Não é verdade? Vamos à mensagem? Repito, enjoados do maná é o tema de hoje. Eu já volto. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, os meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta, tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Diga, irmão, só para ouvir sua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus, fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Quero convidá-lo a louvar esse hino como sendo a tua oração cantada. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, os meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão.
sombra eu descanso. Vem junto, diz: só para ouvir sua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar. Peça, igreja, fala. Basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Tem ousadia de pedir, levantar as mãos, levantar a voz, rasgar o coração. Você está em uma casa de oração, e o que não pode faltar neste lugar é louvor, devoção, oração, palavra. Você está em uma casa de oração. Rasga o coração, fale com o Eterno. E por que não soltar a voz e dizer, diga, igreja, então fala, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Sim, vem me ajudar. E Ele ajuda. Oh, aleluia. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Aleluia, aleluia. Envolva-se em oração. Invista esse próximo minuto orando, falando com o Senhor. O Senhor lhe trouxe com um propósito. E alguém do outro lado recebeu e chegou a essa transmissão com um propósito. Fala mesmo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Não queremos, Senhor, estar fora da sintonia, a ponto de não ouvir ou não compreender a sua voz. Queremos estar alinhados como Samuel, como profeta, que num primeiro momento não conseguia identificar a voz de homens e a voz do Senhor, mas tudo foi aprendizado. Ele aprendeu. No primeiro momento ele se confundiu 1, 2, 3, mas ele começou a compreender a voz do Eterno. Fala, meu Senhor, com teu servo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Peça ao Senhor agora, sabe a direção, igreja. Peça ao Senhor agora que fale contigo, que ilumine o seu caminho, que dirija os seus passos, que você não fique confundido sobre o que fazer, como fazer, para onde ir, deixar de ir. Que o Eterno, que o Deus Todo-Poderoso dirija os seus passos, guie os seus passos, a ponto de você não tropeçar em qualquer pedra, como Salmos diz, a ponto do Senhor dar ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te guardem, de que então não tropece. Aleluia. Então fala, Deus,
meu coração. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Diga, vem me ajudar. E Ele ajuda. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar. Solte, solte, solte a voz. Fala, Deus, basta uma só palavra. Pro sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. E você diga graças a Deus. Amém. E aplauda o nome do Senhor, irmãos, bem forte. E diga amém, amém. Sente-se, depois louvamos mais. Tudo na bênção, gente? Boa noite. Tudo jóia contigo? Tivemos boa semana. Já rasgamos o coração diante do Senhor, já desde o início. Que o Senhor fale ao coração de todos nós, amém? Bem-vindo todos, no nome de Jesus. Depois louvamos mais, mas nós vamos agora para a Bíblia. Vamos para Números 21. Abra lá, por favor, e vamos aprender juntos esse recado do nosso Senhor. Que Ele possa, sim, tratar com todos nós. Para quem está ao vivo, eu falo aqui, bem-vindo você, viu? Se você recebeu o convite, recebeu o link, se você chegou aqui, glória a Deus, bem-vindo você. Não se distraia pelos recados, notificações, essas coisas todas tecnológicas, né? Mas fique, olha, como se você estivesse aqui no templo, sem nenhuma distração. Até no templo, os obreiros têm juízo e não te distraem, não. Nós estamos conectados no Senhor para que nada distraia. E em sua casa você faça a mesma coisa, tudo bem? E compartilhe aí com mais 3 ou 4 para que sejam abençoados também. A mensagem ainda virá, tudo bem? O livro de hoje, irmãos, está em Números. E o capítulo é 21. E o versículo é o 4 em diante. Olhe só o que o Senhor tem para nós. Verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio, enjoo deste pão tão vil, quer dizer, desprezível. Vamos lá compreender? A mensagem de hoje, ela é muito direta, sem nenhum rodeio, é muito direta, e essa leitura que fizemos é a principal de hoje. A Bíblia está falando sobre a libertação do povo do Egito. Não é novo para nós que eles estavam escravizados no Egito pelo faraó. Diz a Bíblia que desde aquele período de fome, as pessoas começaram então a ir em busca de comida no Egito. Foi naquele período em que José era o governador do Egito. Então não havia comida em lugar nenhum, só havia comida no Egito. Isso porque José era um excelente administrador, José estava debaixo da luz divina e ele conseguiu segurar os seus celeiros no tempo de vacas gordas. Quando chegou o tempo de vacas magras, já havia comida à reserva. José foi um homem muito sábio, muito inteligente. E então,
Em razão disso, as pessoas começaram a ir ao Egito em busca de comida. No começo comprando por dinheiro, daqui a pouco o dinheiro acabando, trocando a mão de obra por comida. Resumo dos fatos, que ainda não é a mensagem-chave, eles começaram então a trabalhar como escravo em troca da comida. E é por isso essa leitura que acabamos de fazer. Então o povo ficou sim escravizado no Egito e ficaram várias gerações, foram coisas de muito tempo, muitos séculos de anos. E então diz a Bíblia que eles receberam a libertação. Deus usou um homem chamado Moisés, e o Moisés liderou essa equipe, liderou todos eles, para que eles então recebessem a libertação do Egito, das garras do vil faraó. Foi quando as 10 pragas foram derramadas sobre o Egito, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Todo filho mais velho de uma família amanheceu morto, exceto aqueles que faziam parte do povo de Deus. E é exatamente o que nós lemos agora. Então, quando o povo recebeu a libertação do Egito, glória a Deus por isso, eles passaram pelo caminho, falo do verso 4, pelo caminho do Mar Vermelho. Para curiosidade sua, se você for a Êxodo 13, mostre na tela, por favor, no versículo 17, você verá lá, se puder acompanhe, é bom interagir, lá está escrito que esse caminho do Mar Vermelho, que a Bíblia diz na leitura que já fizemos, não era o caminho mais curto, não era, pelo contrário, o caminho era mais longo. Eles não entraram por Edom, eles rodearam, contornaram a cidade inteira, então a viagem ficou mais comprida, ficou mais longa. Êxodo 13, 17 diz, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Então perceba, irmãos, havia um caminho mais curto, havia chance de chegar no endereço mais rápido, mas por N razões o Senhor não escolheu o caminho mais curto. No nosso entendimento, o caminho mais curto seria melhor, mas nem sempre é o melhor, nem sempre aquilo que vem mais rápido é melhor, pelo contrário, é até perigoso. O que vem rápido, diz o ditado popular, tem chance de também ir rápido, não é assim que diz o ditado? Então o Senhor, por guiar o seu povo, por saber o melhor para o seu povo, não os enviou pelo caminho que era mais curto, pelo contrário, pelo mais longo. Essa não é a mensagem principal ainda, mas eu acho tremendo isso da parte de Deus. Ele sabe o melhor caminho para nós, irmãos. Ele sabe a melhor direção para você. Até aqueles caminhos que você tem dúvida, até aquelas coisas que acontecem na sua vida, que você até questiona, mas será, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Aprenda a não questionar mais. Deus sabe o melhor caminho para você, e você diga amém, eu não tenho dúvida disso, viu? Não tenho dúvida. Aí então diz a Bíblia no verso 21, ainda de Êxodo 13, o seguinte: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, mais uma lição para nós, irmãos. Não importa se o caminho tem 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, centímetros a mais, centímetros a menos. O que importa é saber, aqui nesse texto, que o Senhor estava com o seu povo naquele caminho. Ao longo daquele caminho,
mesmo que mais longo, o Senhor, como diz o 22, nunca tirou de diante da face do povo a sua graça, a sua bênção, o seu favor, e eles conseguiam caminhar de dia e de noite. A caminhada deles era para ser tanto de noite quanto de dia. Eu volto a dizer, não importa o quanto caminho temos pela frente, importa ter a bênção de Deus, importa ter a companhia do Senhor, importa ter o Senhor iluminando o nosso caminho, seja de dia, seja de noite, que a gente esteja caminhando debaixo da luz divina, e você diga que assim seja. Só que, como nós lemos, agora volte ao texto de Números, que é o principal de hoje, o capítulo é o 21, diz então a Bíblia, no verso 4, que já lemos, como esse caminho era mais longo, o final do 4 diz, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E eis aqui a nossa lição dessa noite. Então, como o caminho era longo, como o caminho era mais comprido do que eles imaginavam, como a caminhada ainda tinha muita pernada pela frente, eles começaram então a enfraquecer. Eles começaram então a angustiar-se. O coração deles então foi perdendo a força. A força física foi também se enfraquecendo. A verdade é, mesmo que a pessoa seja atleta, ela pode ter preparo físico, ela pode conseguir andar quilômetros, correr quilômetros, porque ela tem resistência física, mas uma coisa é certa, ela se cansa também. Então, o que o texto sagrado está dizendo, como a caminhada era longa, este povo começou então a angustiar-se, começou então, em aspas, a se cansar. Isso é fato. Eu digo para vocês, é errado o entendimento que a caminhada do crente é uma caminhada tranquila, sem nenhuma curva pelo caminho, que não há pedras ao longo do caminho, que não há curvas ou buracos ou espinhos pelo caminho. É errado esse entendimento. Tem pedras sim, tem curvas sim, e a caminhada em muitas situações é uma caminhada árdua, é uma caminhada longa, e eles viram, em aspas, o caminho que tinham pela frente, e bateu, irmãos, uma angústia no coração. Eles começaram a duvidar de que eles venceriam aquele caminho, e sabe o que eles começaram a fazer? Murmurar. Começaram a reclamar. E eis aqui a nossa lição. A caminhada não é fácil para ninguém. Se você ficar naquela pensando que a caminhada de alguém é mais fácil que a sua, que alguém tem um jardim mais verde que o seu, é mentira, irmãos. É porque ele não vai publicar as derrotas, ele vai publicar só as melhores fotos. Ninguém vai pegar a pior foto e vai dizer, essa ficou boa, vou publicar. Não, tira-se 30 fotos para pegar uma boa e falar, olha, essa aqui está legal. Todo mundo tem suas lutas no caminho. Todo mundo tem suas adversidades pelo caminho, só que algumas pessoas esmurecem, algumas pessoas se angustiam, algumas pessoas desanimam e ficam pela estrada. Você já deve estar entendendo a nossa lição, a nossa mensagem. A palavra de fé dessa noite é, não fique pelo caminho, não fique pelo caminho, que o Senhor possa renovar sua força, que o Senhor possa renovar sua fé. Se o seu coração anda angustiado, aprisionado, preocupado, ai, ai, o que será de mim? Eu mando bênção deste altar, coraçãozinho, vença essa angústia, vença esse aperto no coração, há um Deus nos céus cuidando de você, de dia e de noite. Repete isso, de dia e de noite. E por que não abençoar os vizinhos? Vira ao vizinho e diga, há um Deus no céu, cuidando de você, de dia e de noite. De dia e de noite. Ai, irmão, aqui já daria para a gente dar até o amém no culto, mas ainda tem mais coisas.
Então, a garantia do Senhor estar com eles no caminho já era o bastante, já era para deixá-los contentes. Então, tem problemas? Tem, mas o Senhor está com a gente. Tem situação difícil? Tem, mas Ele prometeu que estará conosco, ou estaria conosco de dia e de noite, e eles seguiriam o caminho felizes. Mas, no meio dessa angústia toda, eles começaram então a se enfraquecer. E chegou o momento, que é o verso 5, olha o que diz o 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés. É tão incrível, quando a pessoa está angustiada, tem ocasiões que ela quer achar culpados, ela quer achar o porquê, e às vezes nessa de querer achar culpados, coloca culpado é o marido, coloca culpado é o filho, coloca culpado é a esposa, e às vezes coloca a culpa no profeta, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, muitas pessoas em busca de um culpado. E eles aqui então começaram a falar contra Deus, o próprio Deus, e contra também Moisés. E olha o final, que coisa séria. E eles começaram a falar mal do pão. Que pão é esse? Estamos falando do maná. O maná era o pão que Deus mandava do céu para sustentá-los no deserto. O maná era uma providência dos céus para que eles estivessem alimentados. Era reforço dos céus para que eles tivessem alimento. Mas chegou um momento de tão angustiados que eles começaram a falar mal até da comida de Deus, do pão que Deus preparava para eles. Irmão, que alma angustiada é essa? Entende a mensagem? Que alma angustiada é essa? Chega um momento que alguém angustiado começa, dentro da visão que eu lhe falei de querer achar culpados, às vezes dizer, não, é isso, é aquilo e tal, e nós precisamos nos amadurecer nessas coisas. Começaram então a desprezar e reclamar da comida dos céus. A verdade, eu digo para você que quando a gente se pega reclamando, quando a gente se pega reclamando do pão dos céus, quando a gente se pega indignado, ou atrapalhado, ou revoltado, ou a expressão bíblica, angustiado, ou enfraquecido, a gente começa a ver problemas em tudo. E alguns começam a colocar culpa até em Deus. Alguns colocam a colocar culpa até no pão dos céus, no recado sagrado, na palavra sagrada. E precisamos cuidar, que não sejamos nenhum desses que pare pelo caminho. E mais uma vez eu digo para vocês que a verdade seria um sentido inverso. Quando a gente para de se alimentar, quando não mais almejamos o pão vivo que desce do céu, como a Bíblia assim apresenta, como a oração do Pai Nosso também diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós precisamos então do pão de hoje. Quando nós não mais nos alimentamos do pão, que representa a comunhão, que representa a palavra de Deus, nós então nos enfraquecemos. Falando de uma forma muito clara, é tão triste ver cristãos subnutridos, desnutridos. É tão triste ver cristãos que param ao longo do caminho. Tinham um futuro brilhante, poderia ir longe, mas como não estão bem alimentados, entende? Como não estão bem alimentados, param pelo caminho. E eu faço um apelo essa noite como seu pastor, falo também a outros que vão acompanhar isso gravado um novo dia, de que se você quer seguir à frente, se você não quer parar pelo caminho, você precisa estar bem alimentado. Você precisa estar bem alimentado. E não é a comida que daqui a pouco alguém, ou talvez já vindo,
acabou de provar para dar aquele gás. Não, não é essa que eu estou falando, almoço, jantar, coisa do tipo. Eu estou falando como Cristo falava, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, em linhas gerais, quando nós nos alimentamos deste pão, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos alimentamos da comunhão com o Senhor, isso nos dá energia, isso nos dá garra, isso nos dá fé, isso coloca a nossa alma para cima, isso nos dá ânimo, mesmo diante de um caminho longo, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de pedras no caminho, você está, em aspas, energizado por aquela palavra, por aquele pão, por aquela revelação, por aquela presença, e você tem, em aspas, combustível para continuar. Entende o que estamos falando? Agora, ao mesmo tempo, eu faço contraponto. Tem crentes parando no caminho. E sabe o que eu digo para você? Quando a pessoa está fraca de alimento, ela começa então, irmãos, a ver defeito. Começa a se tornar crítico. Aí começa a criticar A, B, C, D. Aí começa naquela visão mentirosa de ir em busca de uma igreja perfeita. Entende? Isso é problema. Eu gosto de uma frase que eu acho muito interessante, ela é atribuída ao Billy Graham. Ele disse bem assim: se algum dia você encontrar uma igreja perfeita, não se filie a ela, porque você vai estragá-la. A verdade é que essa visão nós precisamos ter, e precisamos estar alimentados, porque se nós não nos alimentarmos, nós não vamos continuar a nossa caminhada. Eu já falei em outro momento, e eu repito agora, como obreiro eu comecei em 95, como pastor titular de uma igreja foi de 98 para 99, é só fazer as continhas que já tem janeiro por aí. Mas ao longo dessa caminhada toda, eu te falo com muito temor, com muito respeito, se eu não me alimentasse e ficasse olhando para A, B, C, D, sabe lá que letra do alfabeto, eu já não mais teria continuado o caminho. Entende o que eu estou falando? Não mais teria. E precisamos tomar muito cuidado, porque ao longo deste caminho, você encontrará pessoas que pararam. Você encontrará pessoas que estão, como diz ali o texto, desanimados ou angustiados, e que talvez reclamam, e reclamam até da sombra, irmão. É aquela expressão que hora ou outra eu digo, vai ver a pessoa diz, a cidade não está boa não, eu vou mudar lá para o interiorzão. Daqui a pouco ela não está contente no interiorzão. Aí daqui a pouco ela diz, não, eu vou mudar lá para o sítio. Ela está lá dentro do sítio e está brigando com as galinhas. Porque quando há esse nível de insatisfação, por onde ela vá, a coisa acompanha. E eu falo com muito temor a Deus, irmãos, se você quer ter uma caminhada de sucesso e não parar, você precisa se alimentar. De que forma, pastor? Leitura bíblica, cultuar ao Senhor, presencialmente de preferência. Nós ainda não estamos nas condições ideais, nós temos irmãos acompanhando online, ainda neste tempo, em razão de saúde, isso e aquilo, que Deus nos ajude a vencer, virar essa página logo, mas precisamos manter o nosso hábito de nos alimentar. Irmãos, essa nossa geração é uma geração privilegiada. Eu bem lembro, não sou velho não, mas sou de 80, já vou esse ano para 41. Eu bem lembro que há um tempo atrás, internet era daquela que deixava a linha ocupada, era daquela que fazia aquela chiadeira toda, e ficava lá e roda, dava tempo de você ir na padaria comprar um pãozinho e voltar, e estava pensando em processar a sua solicitação. Hoje em dia já se fala, irmão, de internet fibra ótica, já se fala, não é nem em 4G, já se fala em 5, já se fala de você teclar aqui e estar conversando com alguém lá do outro lado do planeta, de forma instantânea, rápida, prática, ponto a ponto. Nunca se teve tamanha facilidade à tecnologia, nunca se teve tanta
tanto acesso à informação. Eu brincava mais cedo com os irmãos hoje, repito, não sou tão antigo assim, mas era um tempo em que as pessoas exibiam nas suas prateleiras aquelas enciclopédias enormes. Alguma delas era a famosa Barça, tinha que ter umas 2 ou 3 prateleiras só para guardar todos os volumes, e quem tinha aquilo, ou quem tem, isso ali é relíquia. Hoje em dia você abre o Google, irmão, não precisa você nem folhear lá as enciclopédias, você abre o Google, faz uma pesquisa, em questão de segundos, ele traz, entende o que eu estou dizendo? Porque eu estou fazendo essa curva na mensagem, nunca se teve tamanho acesso à informação. Na questão religiosa, a mesma coisa, existem livros impressos, mas existe a Bíblia digital. Você pega o celular, vai ver alguém aqui tem hábito, pelo celular você acompanha os textos. E não é nem só a Bíblia digital, existe a Bíblia narrada, e essa é uma das que gosto também. Às vezes em tiro longo, coloco lá um Cid Moreira da vida para narrar no meu lugar, e está ele, Mateus, capítulo, tá, que gostoso, e você vai nem ver, daqui a pouco você está chegando lá no Iapó, que é o Chuí, nem vê a viagem passar. Mas por que faço essa curva na mensagem? Nunca se foi tão fácil o acesso, a facilidade, a divulgação. Hoje, a indústria cinematográfica faz grandes, irmãos, produções, até religiosas. Tem algumas produções de filmes e séries e seriados cristãos que são dignos de Hollywood. Você deve saber um tanto de produção por aí, porque falo tudo isso à disposição. Mas tem gente que não está se alimentando. Não adianta você chegar na cozinha, diante daquele cheiro saboroso, aí você chega perto das panelas e faz assim, ó, isso nem é bom fazer nesses tempos, né? Estou satisfeito, virar as costas e ir embora. Adianta? Não adianta, o cheiro não vai saciar sua fome, pelo contrário, vai atiçar ainda mais. Pastor, pois me fale, qual é a palavra de ordem hoje? Precisamos nos alimentar, irmãos. Precisamos nos alimentar. Repito que eu sei que nós ainda não vivemos as condições ideais, mas se aplique, se alimente, devore, tenha o carinho, ainda, inclusive pelo livro físico, e grifa, e destaca, e anota, marca onde você começou a ler, continue lendo 3, 4 versículos ou capítulos depois, em sua casa, e vamos avante, porque quanto mais alimentados, mais fortes. Se o maligno tentar fazer você parar, ele não vai dar conta. Se alguém começar a vir com chacotas, com essas brincadeiras bestas em relação à igreja, com esses comentários bobos em relação até às ofertas, você sabe que o calcanhar de Aquiles é esse, né? Quando se fala nas ofertas, tem gente sempre que tem um comentário maldoso, um veneno caindo assim pelo cantinho da boca. Mas quando você estiver bem alimentado, você vai estar bem resolvido, irmão. Você até ouve alguém com opinião contrária, mas com muita classe você diz, essa é a sua opinião, né? Não pedi ela não, mas obrigado. Obrigado pela sua opinião. Eu já tenho a minha. Eu já estou bem resolvido quanto a isso. Mas porque a Bíblia não é um livro verdadeiro? Essa é a sua opinião, né, queridinho? Respeito ela, mas você respeita a minha. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e ponto final. Mas tu vai na igreja de novo? Você já foi ano passado. Nessa você tem hábito não, de congregar não, né? Tá aqui, que pena para você, mas eu tenho. Você entende o que eu estou falando? Repito, irmãos, quanto mais bem alimentado você tiver, mais forte você estará pelo caminho. E você diga graças a Deus. Aí verso 6 de Números 21, já estou pelo final, que a lição principal era essa. O verso 6 diz o seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel, muita gente morreu. Verso 7,
Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, uma serpente de bronze, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, um local alto, para que todos pudessem ver ao longe. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal, leia comigo o final, e ficava vivo. Então vamos entender? Então, em razão do erro deste povo, em razão do pecado deste povo, da murmuração, indignação e tudo que nós já falamos até aqui, o Senhor permitiu e enviou serpentes venenosas para o arraial do povo de Deus. E essas serpentes venenosas picou muita gente, passou veneno para muita gente. E diz a Bíblia que muita gente morreu. Eu repito de novo, novamente, outra vez. O murmurador não vai longe não, irmão. O murmurador não vai longe não. Murmurar, reclamar, é clamar de ré, é clamar para trás, é andar para trás. Murmurar não adianta, não ajuda, só atrapalha. E foi o que aconteceu com esse povo. E quando eles viram a coisa grave, cada dia mais grave, eles foram até Moisés. Moisés, ora a Deus para que esse veneno passe. Ore a Deus para que essas serpentes desapareçam. Deus deu o antídoto. Já estou completando. E qual era o antídoto? Quando for picado pelo veneno, olhe para a serpente de metal que está lá na haste, como se fosse um Cristo Redentor da vida, um local muito alto, está lá. Onde você estiver, em que direção você estiver, você vira o olhar para essa serpente de metal e o veneno não vai fazer efeito. Vamos lá, completando a lição. Fecha a Bíblia ali adiante. Essa serpente de metal, ela tipifica o Cristo. Ela representa o Senhor Jesus. Aí aqui eu completo a nossa lição. Irmãos, se você não se alimentar, você fica no caminho. Essa é a primeira parte da mensagem. E a segunda parte, se você ficar pelo caminho, corre risco de você ser envenenado. A única forma de você prosseguir no caminho, sem nenhum envenenamento, eu te conto agora, é olhando para Jesus. Se você ficar olhando para A e B, para o irmão A, para o irmão B, para o cooperador A, cooperador B, pastor A, pastor B, você vai parar no caminho. E eu, como teu pastor, falo isso com muito temor, gostaria muito que você não cometesse esse erro. Por mais iluminado e inspirado seja o pastor A ou B ou Beltrano dos Anzóis, para não cometer garfo de falar nomes, por mais que seja, não é nele que você estará o seu olhar. Para você vencer todo o veneno e para você prosseguir no caminho sem enfraquecer, sem parar, você precisa estar bem alimentado e olhar para onde? Para Jesus. Se você fizer isso, irmãos, você vai estar muito bem resolvido. Alguém disser, mas crente é tudo igual. Você já deve ter ouvido muitos comentários dessa natureza. Você já deve ter ouvido muitas pessoas criticando, seja desde o ofertar, desde ao cultuar. Tem pessoa que vai ver até nesse tempo, pensa, igreja nada, podia ficar fechada esses 2 anos de quarentena. Olha que mente medíocre. Não sabe a importância que é a fé, inclusive para os momentos de dor, de depressão, de angústia e outras necessidades mais. Repito, se você não quer parar no caminho, você precisa estar bem alimentado. Aí dentro disso, irmãos, eu digo, voltar a desejar o maná, se é que perdemos esse desejo. Voltar a se organizar e procurar chegar até minutinhos antes do culto. Talvez o culto público ainda não começou, mas você já está lá no seu cantinho e já está em espírito de oração. Senhor, cheguei.
Oh, Senhor, cheguei até esbaforido, correndo, mas, Senhor, usa o culto hoje, usa o pastor, o pregador, usa, Senhor, eu quero ouvir sua voz. Você entende o que eu estou falando? Irmão, voltar a ter aquelas borboletas no estômago, aquele carinho de pegar a Bíblia como se pela primeira vez fosse, grifando, destacando e sublinhando, aprendendo com o Senhor, pegando livros complementares. Eu, quando estou no meu momento de estudo, gosto de fazer assim. Tem a revista corrigida, que é a linguagem acostumada de leitura na Bíblia. Abra uma ou duas ou três Bíblias de outras traduções, NVI, NTLH, e outras mais. Abra, que aquilo ali vai saltando os teus olhos. Amém. Literaturas, filmes. Daqui a pouco eu lhe conto algumas sugestões, seja lá de livros, de filmes, seriados, né? Puxa, irmão, temos tudo à nossa disposição. O problema não era o maná. O problema era o que, irmãos? O povo estava fraco, não comia. É igual criança que na hora de comer, você pilota o fogão, irmã, pilota o fogão fazendo a comida para as crianças, aí na hora de comer a criança não abre a boca. Começa a fazer manha. Que frustração para as mamães, né? Ou para as vovós. Pilotou manhã todinho o fogão e o dito cujo não come. Tem crente desse jeito. E sabe por que fica fraco? Ah, é por causa da igreja, é por causa do pastor. Não, é porque não está se alimentando. Modéstia à parte, não gosto de falar ou querer advogar por causa própria. O pão nesta igreja não falta. Nós já estamos há cerca de 2 anos, mesmo com a quarentena, já passamos de 310 mensagens. O maná não falta. A palavra não falta. O que nós precisamos é nos alimentar. E quer uma dica? Se você pode, congregue mais. Fala até, me dê um minutinho à igreja, falo contigo aqui. Talvez eu fale com alguém que está no online já vem de muito tempo. Alguém talvez daqui, de Blumenau ou do entorno. Faça um apelo, não um puxão de orelha, mas se a carapuça serve. Mas é um apelo, congrega mais, irmão. Vai ver alguém já está meio jururu, pondo defeito em tudo. Se a irmã canta ritmado, já está lá, não gostei. Se canta lento, já não gostei. Por quê? Eu te conto por quê. Porque está nesse marasmo. Porque tu está fraco. Porque está desnutrido, não come há muito tempo. Teve caso de Jesus curar pessoas, como foi o caso de uma mocinha, em que Jesus foi lá e declarou a palavra de cura, o famoso Talita Cumi, e a moça se levantou. Estava morta, a moça ressuscitou. Você deve lembrar o que Jesus pediu para ela fazer. Jesus mandou ela comer. Jesus mandou ela se alimentar. Então eu faço um apelo, não sei para quem é, aí do outro lado, e vale aqui para a igreja também, tem que se alimentar, crente. Não é porque eu sou pastor que eu vou deixar de me alimentar, eu vou esmurecer. Vou esmurecer. Agora, bem alimentado, aí você vai longe. Bem alimentado, pode vir pessoas até desdenhando tua fé, mas você é uma pessoa resolvida, você é uma pessoa esclarecida, você não está alienado, você pode pensar fora da caixinha, mas você tem, sabe, você está convicto da sua fé. Isso aí é tudo, estar bem alimentado. Vira para o vizinho aqui na igreja e diga, ó, se alimente mais, irmão, se alimente mais. Coloque de pé, irmãos. Ainda antes de ler ou louvar um hino, nossa irmã vai louvar um hino conosco, eu quero citar mais um texto apenas, que está lá no Evangelho de João 14, verso 21, que tem a ver com o hino que a nossa irmã vai louvar. Evangelho de João 14, 21. É recado e é puxão de orelha do Senhor para nós. Veja bem o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei, que mais, irmão? E me manifestarei a ele. Mantenha esse texto na tela mais um pouquinho. Você percebeu o começo? Aquele que tem os meus mandamentos, que mais, irmão? E os guarda. Então, só ter os mandamentos, só ter a Bíblia fechada na estante, só ter fama de que é crente, isso aí não resolve a vida de ninguém. Você tem que saber dos mandamentos e tem que praticar, tem que se alimentar. Palavra de Deus para nós, amém, gente?
nós vamos louvar um hino com a irmã, e esse hino eu convido você para ser até um concerto. Vai ver, para alguém vai ser um concerto. Vai ser aquela palavra de fé de dizer: Senhor, eu vou me alimentar mais, eu vou me fortalecer, eu vou parar de querer ficar achando erros em A, em B, em C, e ser crítico, e ser, sei lá, no azedume dos infernos. Eu vou me alimentar, e a coisa vai melhorar, e você vai se levantar. Até quem estiver fraco na fé vai se fortalecer, em nome de Jesus. Fecha os olhos, vamos para este momento tão importante de oração ao nosso Senhor. E eu peço, Pai, que essa canção seja o retrato do nosso pedido nessa noite. E todos, na igreja e também de outra parte, estejam em espírito de oração e estejam bem alimentados. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais, Deus, como nunca antes, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Pois é, que incrível, né? Aí eu faço alguns questionamentos. Como pode a pessoa desdenhar o alimento dos céus? Como pode? Onde é que foi que esse crente caiu? Onde é que esse cristão caiu a ponto do maná não sustentar mais? A ponto de não ter mais prazer no maná? A ponto do alimento celestial, seja a sua palavra, o momento congregacional, em que momento a pessoa falhou para que esse alimento não satisfizesse mais, não trouxesse força, substância?
Eu digo e repito palavras da mensagem, amigo. Se nós não nos alimentarmos, ô Senhor, nós ficaremos pelo caminho. Tem muito caminho pela frente e nós precisamos estar bem alimentados, precisamos estar vitaminados, senão, infelizmente, ficaremos pelo caminho como alguns estão ficando. Deus já tratou com a gente. Vamos orar? Eu faço agora. Deus de amor, obrigado pelo teu amor, tua bondade e tua presença. Ó Deus, queremos ser alimentados do pão de cada dia. Queremos ser alimentados e não enojarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Não ficar indo em busca de novidades, estripulias, porque o pão vivo que desce do céu nos basta. Como foi dito ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. O alimento dos céus tem que nos ser suficientes, mais do que suficientes. Eu oro, meu Deus, por alguém que está desnutrido. Eu oro por alguém que está em busca de alimentos podres por aí, ou famosos fast foods, comidas rápidas, lanches rápidos, que é como comer isopor, incha o estômago, ou quem sabe nada resolve, não mata nadinha da fome. É só engano. Pai, eu oro por este meu amigo, eu oro por esta minha amiga e eu rogo que esse pão do céu, como ensina a oração modelo, jamais nos falte o pão de cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amigo? A mensagem já falou por si, o que eu falar aqui é repetição do que nós já ouvimos. Guarda essa lição no teu coração. A seguir aparece aí também o nosso WhatsApp pastoral. Querendo contato conosco aqui em Blumenau, você já sabe como fazer. Se já tem um entendimento tecnológico, é só aproximar seu celular aí em direção ao QR Code e tá feito. Você já vai entrar na minha lista de amigos do WhatsApp. Se não tem esse entendimento ou essa facilidade tecnológica, é só salvar na sua agenda esse número que aparece aí também. Tudo jóia? Deus te abençoe, amigo. Dia bom para nós é minha oração. Até a próxima. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre. Que o Senhor te abençoe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.